1 Reis, capítulo 21. Bom? Diz o seguinte: depois disto aconteceu o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Acabe disse a Nabote: dê-me a sua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei outra, melhor. Ou, se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: que o Senhor me livre de lhe dar a herança de meus pais. Então Acabe voltou para casa aborrecido e indignado com o que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado, quando disse: não lhe darei a herança de meus pais. Se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Porém, Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou: o que é isso que você tem? Por que está assim aborrecido e não quer comer nada? Acabe respondeu: é porque falei com Nabote, o jezreelita, e ele disse: dê-me a sua vinha por dinheiro, ou se preferir, lhe darei outra em troca. Porém, ele disse: não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse: você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer e alegre o seu coração. Eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Somente até aqui, eu acho que a maioria do povo conhece essa história, não é isso? E já ouviram dezenas de pregações sobre esse texto, não é isso? Então não precisa nem de eu ler o resto. Quando eu tive a inspiração para falar aqui sobre esse texto, foi nossa oração que a gente tem de manhã. O Arnaldo sabe muito bem, conhece, né? A oração das 7, famosa. E ali nós lemos um capítulo da Bíblia e cantamos um hino do cantor cristão e oramos todos os dias pela manhã. E nós, nessa brincadeira, nós já lemos a Bíblia toda, acho que por umas 3 vezes ou mais. Não é isso, irmã Eliana? Lemos 2 vezes a Bíblia toda e estamos no livro de Reis agora. Já pensou? Muita gente nunca leu a Bíblia toda e nós, em grupo ali, já lemos a Bíblia toda em 2 vezes. E quando eu estava lendo esse capítulo, o Senhor falou muito comigo. E eu queria falar sobre que a igreja, Deus tem falado muito com a igreja, que é sobre relacionamento. O pastor Jesus tem falado muito sobre relacionamento. E eu vou falar também sobre isso, relacionamento. E eu vou começar com uma pergunta só, que geralmente a gente faz 3 perguntas, mas as pessoas só se lembram de uma. Então, só uma pergunta que eu quero fazer com nós todos nós vamos fazer essa pergunta. Grave ela. O que eu mais desejo no momento? Essa pergunta. O que eu estou desejando? Você mesmo faz essa pergunta para você, analise isso. O que mais você está desejando no momento? Porque Jesus disse: onde estiver o teu coração, o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que você está desejando? Acabe sempre foi citado como um homem perverso. E eu sempre tive raiva do Acabe.
No seminário, então, quando estuda a história do povo de Israel e os reis de Israel, o povo descasca o Acabe. E os pregadores não deixam por menos. Acabe sempre é citado como perverso, como fraco, como covarde, idólatra. E a Bíblia não deixa por menos, a Bíblia fala isso. Ela diz que ele foi o pior rei de todos os que foram antes dele. 1 Reis, capítulo 16, esse eu não escrevi, não, mas gravei. 16, versículo 30, está aí. Não precisa nem você procurar na Bíblia, não. Eu falo para você que está na Bíblia. Eu quero que você só escute, não precisa procurar, não. Chegar na sua casa, você procura. Aí você aproveita e lê o capítulo todo lá. Lá está dizendo assim: Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E serviu Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Azerá, ou Azera, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus, Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Ponto. Agora, com esse currículo, a gente já fica com raiva do Acabe. E eu, quando li isso aqui, aí eu fui ajoelhar e orar, e Deus falou assim: você não é diferente de Acabe. Irmãos, é isso, Deus fala umas coisas comigo às vezes que, sabe? Você não é diferente. Aí eu fui pensar, aí comecei a chorar. Não sou muito de chorar não, mas comecei a chorar. E depois eu fui pesquisar um pouco mais, porque às vezes a pessoa fala alguma coisa de alguém e a gente já cria um conceito daquela pessoa que se torna um preconceito, e que a pessoa é só aquilo. E eu fui pesquisar e descobri uma das coisas que não vimos ninguém mencionar, é que Acabe, ele foi um dos reis mais prósperos de Israel. Sabiam disso? Para que vocês se situem, muita gente faz uma confusão, porque tem hora que fala rei de Israel, rei de Judá, e citam alguns reis de Israel, de Judá, como sendo rei de Israel. O rei Josafá mesmo, ele às vezes é citado na Bíblia como rei de Israel, mas na verdade ele era rei de Judá. Para que a gente se situe, depois que Salomão morreu, o filho dele subiu ao trono, Roboão, e o reino de Salomão, o reino de Israel, foi dividido. 10 tribos de Israel se separaram e foram para o norte. E lá reinou Jeroboão. E aqui no sul, ficou chamado como Judá, e essas 10 tribos ficou com o nome de Israel.
Judá com a capital de Jerusalém, e no norte aqui, capital de Israel, ficou Samaria. E Acabe era rei aqui do norte. Por isso que o texto falou que ele permaneceu nos pecados de Jeroboão, que foi o primeiro rei dessa divisão do reino dividido de Israel. Então, por isso que nesse tempo, aqui de Acabe, Josafá era rei em Judá, e enquanto que Acabe era rei de Israel no norte, Samaria. Acabe foi um dos reis influentes, mais influentes que teve Israel. Inclusive Josafá, que era um homem temente a Deus, ele foi influenciado por Acabe. Você já pensou uma coisa dessa? Porque ele, inclusive, se casou com uma filha de Acabe, o rei Josafá. Aquele rei que ganhou a batalha só cantando, só com música. Então Acabe era próspero, ele era muito inteligente, estrategista, e ele era muito rico, um dos reis mais ricos da história de Israel, Acabe. Ele teve vitórias em guerras. Só contra a Síria foram 2 vitórias que ele teve. E uma coisa que começou a mexer com a minha cabeça foi o seguinte, porque, para mim, se eu tivesse um coração, se eu tivesse no lugar de Deus, eu teria matado o Acabe assim nas primeiras atitudes dele. Acabe merecia a morte. Um camarada que adorava Moloque. Moloque era um deus que o sacrifício, geralmente o sacrifício para ele era feito com criança. Eles ateavam brasas o altar dele, ele ficava em cima daquela imagem de bronze, e as mãos dele eram como se uma frigideira grande. E ali eles colocavam as crianças. E ele adorou esse Deus. Então, eu fico impressionado com o que ficou pensando, mas por que Acabe, ele teve essas vitórias e Deus enviou um profeta para dizer para ele, olha, você vai vencer essas guerras, que é lá do capítulo 20, que ele vence os sírios. E ainda ensinou, instruiu ele como é que ele tinha que fazer, postar os exércitos para ele ganhar a guerra. E ele ganhou. E ele ganhou a guerra nos montes, e depois os sírios passou ao passar de um ano, o profeta veio e falou assim, logo que eles ganharam a batalha dos montes, o profeta falou, olha, se organiza porque eles vão voltar. E depois de um ano eles voltaram mesmo. E aí os sírios falaram, não, eles ganharam porque estavam no monte. O Deus de Israel é Deus dos montes. Nós vamos ganhar e derrotar o povo de Israel na planície, nos vales. E Deus instruiu Acabe, e Acabe foi lá e ganhou. Teve vitórias em guerras. E eu fiquei pensando, gente, muito enigmático esse Acabe. Aí eu fiquei pensando, que tipo de pessoa é esse Acabe?
Porque que acontece com esse Acabe? Quando ele vai lá na vinha de Nabote, que Nabote fala para ele, olha, não vou vender a vinha, porque é herança dos pais, a lei proíbe fazer isso, é uma ordenança do Senhor, eu não vou fazer. E Acabe volta, como um menino emburrado, se deita, vira para a parede e nem come. Aí eu fiquei pensando, será se Acabe, ele estava aborrecido, ou será se ele estava fazendo charminho para Jezabel? Será se ele estava realmente triste, ou ele estava tramando, porque ele era estrategista? Ele sabia que Jezabel era má. Ele sabia que Jezabel não perdia a oportunidade para matar alguém do povo de Israel. Inclusive os profetas, porque o objetivo dela era destruir os profetas do Senhor, os profetas de Israel, e estabelecer um sacerdócio totalmente pagão aos deuses que ela adorava. Era isso que Jezabel queria fazer. E Acabe deixava ela fazer o que ela queria. Então eu fiquei pensando, será se ele realmente era fraco e deixava aí Jezabel fazer o que queria, ela que mandava? Ele tinha medo dela, porque na verdade o povo tinha medo de Jezabel, que ela era meia bruxa, né? Ela tinha o status de sacerdotisa dos sidônios. O povo tinha medo dela, inclusive Elias ficou com medo dela. Mas eu fiquei pensando, gente, o que acontece com esse Acabe? Né? E aí, de todas as maldades que Acabe faz, ele consente, como se não soubesse nada, que Jezabel fosse lá, mentisse, formasse um julgamento fraudulento e Nabote fosse morto. E aí ela vem e entrega a vinha para ele, e ele vai todo feliz receber a vinha. E eu achei interessante, irmãos, como, falando de relacionamento, o relacionamento de Acabe com Deus era um relacionamento reprovável. Mas Deus nunca chamou a atenção dele tão duramente quando ele traía Deus com os outros deuses do que nesse momento desse relacionamento dele com o irmão, com o compatriota dele. Então, a covardia dele para com Nabote, através de Jezabel, é que suscitou a ira de Deus contra ele. Interessante isso, né? Interessante. Isso culminou na reprovação dele, o relacionamento com o próximo, com o irmão. Então, às vezes, nós somos negligentes, às vezes não levamos muito a sério as coisas de Deus, às vezes desobedecemos, às vezes aquilo que Deus nos manda fazer a gente não faz, aquilo que o Senhor fala para a gente não fazer, a gente faz. Às vezes a gente vai cumprir a ordem do Senhor, a gente
vai fazer a obra do Senhor do jeito do nosso jeito, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa, não é do jeito que Deus quer. E às vezes isso às vezes não suscita a ira e o Senhor fica esperando. Mas o nosso relacionamento com o irmão, irmãos, isso pode suscitar a ira de Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado com o nosso relacionamento com o nosso irmão. Quando estava pensando nisso aqui, escrevendo, me veio à mente aquela figurinha que o pessoal bota assim agora, né? Assim, um põe no outro e fala assim, estamos juntos, né? E eu fiquei pensando, será se estamos juntos mesmo? Será se eu estou junto com todo mundo aqui da igreja? Ou será se tem alguns que a gente está junto só da boca para fora ou só no tocar do punho? E isso está diante de Deus. E eu fiquei pensando nisso. O relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo. Irmãos, eu fiquei pensando, por que e para que Acabe queria a vinha de Nabote? A vinha era em Jezreel, um palácio que ele tinha construído para lá. Ele simplesmente cismou com aquela vinha. Vai ver que não há nada escrito, mas vai ver que essa vinha não era lá essas coisas. Só porque ficava do lado do palácio dele, ele cismou em adquirir aquilo. Não ia construir nada, não ia beneficiar ninguém. Ele ia comprar para fazer uma horta, pelo que dizia, né? Se fosse aqui no Brasil, ele ia plantar uns couves lá, uns tomates. Né? Somente se fosse ele de Guaraná, ia plantar tomate lá. Para quê? Por que, então, que... Quer dizer, para que não tem sentido, né? Para nada. Agora, por quê? Por que ele desejou? Ele desejou, irmãos, a vinha, pelo menos no meu entender, é porque ele estava com o coração vazio. E a pessoa, quando está com o coração vazio, ele começa a ter e a ver e desejar coisas que ele não precisa. É o que a gente aprendeu, né? Que isso é carência. Carência é quando você deseja, você quer algo que você não precisa. E essas carências é que trazem estresse, sofrimento e muitas vezes depressão. Tem muita gente aí que entra na depressão por causa de uma carência que às vezes ele nunca vai conseguir. Imagine um camarada do meu tamanho e que tem a carência de ter 1,80 m de altura. Ele não vai conseguir nunca. E para minha moto é a das mais baixinhas que tem, porque eu não consigo andar numa Big Trail, então eu tenho que andar numa pequenininha. Mas eu ando nessa pequenininha glorificando a Deus, falo até em línguas em cima dessa moto, já falei em línguas subindo nessa moto e vendo as maravilhas de Deus.
Graças a Deus, irmãos. Porque uma das coisas que eu tenho orado por mim é que Deus me livre das paixões humanas. Nós precisamos ser libertos das paixões humanas. Às vezes a pessoa mora numa casa boa, num apartamento bom, num lugar bom. Não, ele quer mudar dali. Ele tem uma carência de um outro lugar aí que ele inventa, eu não vou nem citar. Porque o coração está vazio. Isso aconteceu, inclusive, com Davi. E eu fico pensando, irmãos, Acabe, ele era crente. Olha só, isso eu cheguei a essa conclusão, gente, porque sempre quando a gente olha para o Acabe e vê a história dele, a gente fala assim, esse camarada nem era nem crente, nem era do povo de Deus. Ele fazia parte do povo de Deus, ele era o líder do povo de Deus e da nação de Judá, que andava mais nos caminhos do Senhor do que de Israel, as 10 tribos, que viviam na idolatria de Jeroboão. Irmão, Acabe era crente. Olha só, descobri isso. Só que ele era um crente relapso. Um crente que por qualquer coisa ele esquecia o Senhor. Seu coração não era pleno com o Senhor. Se ele não estava junto nem com o irmão dele, Nabote, que era compatriota dele, ele também não estava junto com Deus. Ele temia Deus? Temia, porque ele conhecia Deus, ele conhecia a história de Israel. O homem, para subir ao trono de Israel, ele era instruído na lei. Ele conhecia os profetas. É tanto que quando Elias chegou para repreendê-lo, ele disse: você já me encontrou aqui, você já me achou, né? Você já me achou. Então, a falta de plenitude com Deus, de integridade, de ser plenitude, quando eu falo no sentido de pleno, de total, entregar o coração completamente ao Senhor, não ficar com o coração dividido entre o Senhor e outras coisas. Irmãos, e hoje no mundo, nós temos tantas coisas, são tantas as coisas para concorrer com Deus, são tantas ocupações, tantos compromissos, são tantos os caminhos, tantos lugares aprazíveis, tantas filosofias, e às vezes nós ficamos presos em uma pequena coisa e dividimos o nosso coração diante de Deus. O nosso coração não está pleno diante de Deus. E aí facilmente você pode entrar numa situação difícil, como foi o caso de Acabe. Se Acabe tivesse com o coração pleno em Deus, uma hipótese, ele poderia até falar para, olha, Nabote, como ele era muito rico, eu vou te ajudar aí, nós vamos fazer aqui, ó, uma horta desse lado aqui,
Já que ele queria tanto uma horta, vamos dividir aqui a vinha. Daqui para cá eu vou plantar tomate, e daqui para lá você vai plantar as suas uvas, a vinha. E eu vou fazer aqui um processo que vai produzir muito mais do que ele está produzindo, vai ficar muito mais bonito. Ele ia encher os olhos com as uvas de Nabote, sendo de Nabote. Mas a pessoa, quando ele está vazio de Deus, ele não enche os olhos com as vinhas do Nabote, ele só enche os olhos com os tomates dele, e ele quer derrubar a vinha do Nabote, porque ele quer que seja dele. A presença de Nabote ali, naquela vinha, incomodava ele. Mas ele tinha tanto, irmãos. Acabe, ele construiu, irmãos, um palácio de marfim. Você sabe o que é isso, um palácio de marfim? Quanto custa? E ainda era coberto de ouro, muitas partes desses palácios. Ele tinha muito dinheiro. O que ele queria com a vinha? Porque o coração vazio, coração dividido. Por causa disso. E quando o coração é dividido, irmãos, o arrependimento também não é pleno. Quando a pessoa, ele tem o coração dúbio diante de Deus, ele não tem o coração pleno diante de Deus, ele não se arrepende direito. Essa é a diferença do salvo em Cristo, daquele que tem intimidade com Deus, é que quando ele comete algum pecado, por mais simples que você ache esse pecado, o Espírito Santo te incomoda, você fica incomodado diante de Deus, irmãos. Mas quando o seu coração está dividido entre coisas materiais, não está pleno com Deus, você não se importa muito com os pecados. Não, eu vou consertar. E quando pensa que não, ele está cometendo o pecado de novo. É o que aconteceu com Davi. Davi também não estava pleno naquele momento, porque estava em casa descansando, ele caiu em pecado, mas quando Davi foi confrontado, ele se arrependeu plenamente. Já Acabe não. Quando Elias foi lá e chamou a atenção de Acabe e falou o que Deus ia fazer com ele, que Deus tinha mandado falar, que Deus ia exterminar com a família dele todinha. Acabe ficou triste. Ele rasgou as suas vestes. Ele se vestiu de pano de saco. Ficou, inclusive, dormindo sobre esses panos de saco. A gente, olhando pelo lado humano, vê, não, Acabe arrependeu mesmo. E aí Deus vai e fala com Elias: você não está vendo Acabe? Olha lá como ele está, ele se humilhou. E aí, irmãos, é que Deus falou muito comigo, sabe? De onde o Senhor me tirou? E a vida de crescimento espiritual, até hoje, é uma vida assim, irmãos, que de vez em quando eu descubro que não estou pleno diante de Deus. De vez em quando eu descubro que eu preciso confessar aquilo que Deus está vendo no meu coração, que não está certo, que eu sei, mas que eu não levo em conta. Eu acho que é uma besteira, mas não é. O Senhor nos quer com o coração pleno nele.
Algumas situações na nossa vida nos levam a esse sentimento dúbio do coração. Perdas, planos que a gente faz que são frustrados, tantas coisas nos levam a ficar com o coração dúbio diante de Deus e começar a pecar contra Deus. E Elias foi lá. Sabe por que ele não arrependeu plenamente? Conclusão minha. Porque Deus é tão bom, irmãos, aqui que eu vejo, digo, gente, como é que Deus perdoa Acabe, um homem desse quilate, né? Vou dizer assim. Como é que Deus perdoa ele? Depois Deus fala assim, você não é melhor do que ele, não. E eu fiquei pensando, realmente, o senhor tem razão, senhor. Eu tinha uns pensamentos ruins, às vezes. Eu não sei nem se eu devo falar isso, mas às vezes eu tinha vontade de matar gente. Qualquer um, assim, tinha vontade de matar, ver como é que era morrer um. Eu era ruim, mas sou ruim, assim, até hoje. Isso não é quando eu estava lá no mundo, não. Eu, crente, já obreiro, pensar assim. Se você pensar, o obreiro sentado na frente de gravata, paletó bonitinho, mas pensando em matar uma pessoa. Como seria isso? Um pensamento diabólico. Então não era diferente de Acabe. E Deus é tão maravilhoso, irmãos. Deus é tão bom. Que o Senhor teve misericórdia de Acabe. Mas o Senhor teve misericórdia de mim também. O Senhor não me lançou fora. E é certo que eu tive que jejuar e pedir perdão a Deus e orar, Senhor, tira isso da minha cabeça, é coisa de doido. Mas, graças a Deus, agora eu estou lembrando, faz um tempinho que eu não penso em matar ninguém, né? Não tenho essas recaídas. Graças a Deus, parece que eu estou começando a converter, então estou perto de morrer também. E Deus preparando meu coração para chegar lá com integridade diante do Pai. Então, Deus, irmão, nós precisamos olhar para nós. Porque nós olhamos muito para o outro irmão e julgamos o irmão. Mas e nós? O que está oculto no nosso coração que nem nós mesmos sabemos? Então eu creio que Acabe não foi perdoado plenamente, porque ele não se arrependeu plenamente. Por isso Deus falou, olha, vai lá, Elias, e fala que aplaca o juízo foi aplacado. Isso tudo vai acontecer, mas não vai acontecer nos dias dele. Depois que ele morrer, é que vão acontecer essas coisas, para que o sofrimento não seja tão grande. Olha só como Deus é misericordioso. Então, irmãos, para que nós possamos ser perdoados plenamente, nós temos que ter o nosso coração pleno diante de Deus. A nossa intimidade com Deus, ela tem que estar fechada. Eu não posso estar com Deus e no mundo. Os meus planos têm que ser os planos de Deus. A minha vida tem que ser a vida de Deus na minha vida. Então, essa é a reflexão aqui sobre Acabe. Ele teve um alívio, mas não tirou a condenação à morte. E vocês sabem a história que Acabe, a flecha achou ele, que foi lançado ao acaso, entrou na juntura da armadura dele e ele foi ferido e morreu.
ele teve tempo de se arrepender, irmãos. Ele teve tempo e não se arrependeu. Por isso, a pergunta que eu fiz no início: o que mais desejo no momento? Vamos sair daqui com essa pergunta. O que você deseja mais no momento? Agradar a Deus ou agradar a você mesmo? Ou agradar a alguém? O que está rondando o meu coração, eu não sei, mas o Senhor sabe. Nós não nos conhecemos plenamente, irmãos. Nós não conhecemos plenamente o nosso coração. Por isso, de vez em quando alguém de fora nos fala alguma coisa, nos alerta. Olha, você está assim, nós achamos até ruim. Mas não, a pessoa está enxergando aquilo que nós não estamos enxergando. E é por isso que o salmista, lá no Salmo 139, ele fala assim, lá no finalzinho, verso 23 e 24, ele diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e me conhece. E conhece os meus pensamentos. O Senhor conhece os nossos pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.